A fé dos povos escravizados trazidos da África para o Brasil resistiu ao perverso processo de colonização. Suas crenças encontraram novos caminhos para construir aqui as tradições em reverência aos deuses ancestrais. Diante de violências e tentativas de apagamento, as religiões de matriz africana seguem em constante luta pelo direito de existir e cultuar seus saberes milenares. As religiões de matriz africana são um legado deixado pelos povos africanos que aqui viveram a partir do processo escravocrata. Esse legado ancestral é também chamado de tradição africana e traz consigo uma rica diversidade histórica e cultural. Nós temos que pensar que essa tradição africana ela não é universal, ela não é alguma coisa única, mas a gente precisa entender que, como os africanos eles foram trazidos, escravizados de vários lugares, então as religiões africanas elas têm também, não é, elementos que são elementos de diferentes lugares, não é? É o que a gente chama de nações, as nações das religiões africanas. E assim, com saberes e tradições trazidos de lugares como Nigéria, Angola, Queto e Congo, essas religiões fincaram raízes no Brasil, mas não sem encontrar obstáculos. Demonizadas, elas precisaram se moldar à crença cristã, dando origem ao chamado sincretismo religioso. Para alguns pesquisadores, a dupla pertença. São pessoas que elas são, ao mesmo tempo, das religiões de matriz africana e são também de religiões católicas. Ou pode ser das religiões de matriz africana e pode ser também evangélicas. Nós não podemos pensar nesse duplo pertencimento como algo negativo, porque, na verdade, não é. Porque o duplo pertencimento é também resistência, não é? Então, se nós pensarmos lá com os antigos teóricos que pensavam em sincretismo, né? E aí eles traziam a ideia do sincretismo muito para dizer que as religiões de matriz africana elas não tinham, digamos, prevalecido em função de que a religião do colonizador era mais forte. Na verdade, não é. O sincretismo, se é que podemos falar dessa forma, foi um jeito, não é? Uma forma de resistência. Resistência para enfrentar o racismo religioso que ainda persegue o povo de Santo. Somente em 2020 foram registradas 245 denúncias de atos discriminatórios contra praticantes de expressões de fé de matriz africana. Uma violência que encontra apoio até mesmo no próprio Estado. Esse histórico da violência, né, é um histórico que o povo negro sempre foi vítima. Então, a gente, desde que foi tirado da África e trazido para cá de forma desumana, e aí quando se estabeleceu pós-escravidão, houve um período na década de 20 em que a prática de candomblé se configurava, né, como uma contravenção, então a polícia perseguiu muito o povo de axé, e de lá para cá a gente vê então as religiões pentecostais principalmente, que tem um discurso, né, bem ortodoxo, né, e atacam nossa religiosidade. Então, assim, a gente vem resistindo durante todo esse tempo e tentando construir diálogos. Eu acho que a religiosidade, ela te faz o ser humano melhor, ela deve fazer, independente de qual for a religião. Então, a gente está no processo de querer o diálogo, de buscar o diálogo, mas muitas vezes nós somos atacados. O Brasil vive uma trajetória de religiões neopentecostais, né, que hoje elas estão alicerçadas nos espaços de poder, né? Inclusive, se você for olhar em Câmara de Vereadores, deputado, Senado, deputados federais, tem as bancadas organizadas e essas bancadas têm feito movimentos de tentativas de extinção, de silenciamento de vários terreiros, de várias casas de umbanda, e a gente vê esse movimento raivoso, odioso, assim como uma política estruturada dentro do Estado, né? Se misturando no Estado e produzindo esse ódio. A intolerância religiosa ela tem uma série de aspectos, né? Desses,
a não se ter uma quantidade grande de representação nos espaços de poder, né? O processo que é para uma mãe de santo, pai de santo se aposentar, alguns direitos que deveriam ser assegurados a esses terreiros. Então, questões como essa, para mim, são questões que estão diretamente associadas à intolerância religiosa, que é um braço do racismo. Esse mais agressivo, mais violento, né? Porque a intolerância pode vir às vias de fato, como acontece em alguns terreiros. A Lei 10.639 de 2003 foi um importante avanço na luta antirracista no Brasil, tornando obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Um importante passo para buscar, através da educação, mecanismos de combate à intolerância. No entanto, 18 anos depois, a lei ainda encontra obstáculos para ser implementada de forma significativa nas instituições de ensino. Se você for falar, por exemplo, da música, você não vai ter música sem as influências negras. Se você for falar de arte, se você for falar do esporte que está na periferia, a capoeira, principalmente, a capoeira está na periferia. Então, se você for falar dessa culinária, o acarajé, o vatapá, o caruru, tudo aquilo que faz parte do cotidiano, né, dessas crianças que estão ali na periferia, elas têm essas fortes raízes negras. Então, é muito difícil quando você não pode trabalhar, porque além de você aumentar a autoestima, né, porque a lei ela prevê isso, que você consiga que aquelas pessoas elas te enxerguem. Então, antigamente, o negro ele era apenas aquele que estava ali acorrentado, coitadinho, no livro de história. Hoje a gente já tem aí um discurso diferente, já tem o dia de zumbi, a gente já tem a consciência negra, a gente já tem diversos outros elementos, a gente vai ter Dandara, a gente vai ter Luiz Gama, a gente vai ter diversos outros personagens que foram e são importantes para a construção do Brasil e que são negros como nós, são negros como essas crianças. Então a gente tenta buscar isso dialogando, né, com esse enraizamento, né, que está ali de preconceito. O conhecimento é uma arma contra o preconceito, e para os filhos e filhas de santo, o respeito aos saberes ancestrais é uma das coisas mais bonitas e significativas das religiões africanas. Para mim, o que há de mais bonito é algo que é extremamente importante e que o Brasil perdeu, que é sua memória ancestral, o amor ancestral. Acima de qualquer coisa, entender que os nossos mais velhos têm muito a nos ensinar e pode contribuir muito para que a gente seja cada dia melhor. Porque eu sou de religiões de matriz africana, eu sou filha da Senhora das Águas, eu sou filha das Senhoras das Possibilidades, eu sou filha de Oxum com Euá, não é? Então eu enxergo como muito lindo descobrir essa essência dentro da gente. Quem somos nós? Quem somos nós? E como é que nós podemos lidar, não é, com essa essência para que a gente dê uma contribuição ao mundo? As religiões de matriz africana que nós encontramos esses aprendizados, não é? Isso é um grande ganho. Para mim, foi um grande ganho. Isso me tornou uma pessoa melhor. Isso me tornou uma pessoa que pôde dar contribuições, inclusive profissionais, não é? Então, eu só tenho a agradecer aos meus ancestrais por um dia eles terem mapeado esse meu caminho dentro das religiões de matriz africana.